Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estou aqui eu, Pedro Quintanilha, com um convidado muito especial, meu amigo Jorge Monteiro. O Jorge Monteiro, grande pastor Jorge, para os íntimos, né, cara? Gente boa demais. O Jorge, cara, ele é o head do Lead Like Jesus e um especialista em liderança transformacional, liderança servidora e com propósito. E esse, inclusive, é o tema de hoje. A gente vai bater esse papo aqui. Eu pedi para o Jorge poder estar aqui com a gente no nosso podcast para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema tão importante. É um tema que, ao meu ver, é pouco falado, mas que deveria ser muito compartilhado, porque é um tema que, na minha visão, tem tudo a ver com o maior líder de todos os tempos e como esse grande líder de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos, nos ensinou a liderar, né? Através da vida dele, através do exemplo dele. E eu queria que o pastor Jorge, o Jorge Monteiro, pudesse se apresentar aí para a galera, falar um pouquinho aí de como que ele descobriu esse modelo de liderança servidora e como que você iniciou aí nessa jornada, né, de se tornar agora um mentor de líderes, né? Exatamente. Pedro, que bom estar contigo aqui. Muito obrigado a você pelo convite. Estou super feliz de poder estar participando aqui do teu podcast e poder estar falando com toda essa galera aqui que está ouvindo a gente, essas pessoas que estão buscando crescer, né? Crescer nos seus negócios, crescer na sua vida, acima de tudo, né? É sempre importante a gente fazer esse paralelo, crescer nos negócios, mas crescer na vida também. Então, eu tenho certeza que vai ser um tempo aqui muito especial para a gente. E, cara, já vou falando aqui direto desse assunto, né? E eu tenho certeza que muita gente não tem noção de como ser um líder servidor e transformacional. É o caminho para você ser um empresário, uma empresária bem-sucedida, ser um líder bem-sucedido, né? E para mim, essa foi uma grande transformação. Eu sempre tive essa busca pela área de liderança. Você me conhece há muito tempo, sabe que liderança sempre foi a minha paixão, sempre foi a minha praia. Eu sou um cara oriundo no mundo corporativo, vivi minha vida inteira em grandes organizações, desde a Ambev, as operadoras de telefonia, até minha própria companhia. E é interessante que eu descobri que eu comecei esse processo da liderança servidora quando eu nem sabia que eu estava praticando liderança servidora. Caramba! Olha que interessante. Fala um pouco sobre isso pra gente. Por que você descobriu isso? Bem, vamos entender como é que eu descobri, então. Tá. Porque eu dou aula de liderança em algumas escolas, e eu estava precisando montar um material novo. Eu estava estudando um material para começar uma nova turma. E aí eu me deparei com um livro em inglês chamado The Servant Leader. Esse livro, escrito pelo Ken Blanchard, quando eu comecei esse livro, eu falei assim, cara, esse livro, O Líder Servo, esse livro é fenomenal, esse livro fala tudo o que eu sempre acreditei. O cara conseguiu botar no livro o que eu acredito. Que legal. E aí eu vi que ele tinha um livro, O Líder Servo em Ação. Aí eu, caramba, peguei o Líder Servo em Ação e eu comecei a querer conhecer mais sobre ele. Entro na internet, descubro que ele era fundador de uma organização chamada Lead Like Jesus. E o Ken Blanchard, cara, ele é o autor do livro O Gerente Minuto. Cara, sim, que é muito conhecido, né? Muito conhecido. Então, o que aconteceu? Lá atrás, cara, eu fui um cara extremamente influenciado pelo Gerente Minuto. Muito do que eu pratiquei, eu aprendi dentro da minha vida lá na Ambev, lá atrás, estava vinculado a ensinamentos do Gerente Minuto. Aí eu descubro que, da mesma praia dele, que era Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Jim Collins, todo mundo, cara, bebeu da mesma fonte de um cara chamado Robert Greenleaf, que é o autor da teoria da liderança, do manifesto da liderança servidora, que ele escreveu na década de 70. E é curioso que não tem nada em português desse cara, tudo do Robert Greenleaf só tem em inglês, só que ele foi um grande influenciador do movimento da liderança servidora, que começou a crescer na década de 80, mas que hoje é reconhecido como modelo de liderança do século XXI. Uau. Já se entende que as organizações que não entenderem a importância da liderança servidora no século XXI, elas vão estar perdendo grande oportunidade de crescimento. Assim como o ESG
virou agora uma moda. Na verdade, a liderança servidora é algo que já vem sendo praticado por muitas organizações. Mas hoje, principalmente depois da pandemia, quando as pessoas começaram a valorizar muito aspectos de vida, de relacionamentos, a liderança servidora é um peso muito grande. E aí, eu comecei a mergulhar nesse mundo, comecei a estudar mais ainda sobre liderança servidora, traduzi o material do Robert Greenleaf, estudei muito sobre o próprio material do Ken Blanchard, e aí eu entrei em contato com a Lead Like Jesus para saber como é que eu poderia me juntar mais a eles, né? E aí os caras descobriram que eles estavam presentes em quase 30 países do mundo e não estavam no Brasil. Aí começamos uma negociação, aí eles falaram assim para mim, cara, você quer voltar no Brasil? Eu falei, quero. Aí eu perguntei, cara, como é que vocês podem estar em tantos lugares do mundo, até na América Latina, vocês estão no Chile, vocês estão na Bolívia, vocês estão no Equador, estão na Venezuela, eu não estou no Brasil. Aí a resposta para mim foi, porque estava guardado para você. Caramba, que maneiro, cara. Para você. E aí, Pedro, começou esse processo que levou um ano de implantação da Lead Brasil, que foi de receber o conteúdo, traduzir conteúdo, ser capacitado no conteúdo, trazer isso para dentro da minha própria esfera de conhecimento, fortalecer essa minha esfera de conhecimento. Começar a primeira turma em março do ano passado e estamos chegando agora à 7ª turma aqui no Brasil, por um ano e pouco depois, né? Uma coisa até curiosa, bacana, é que no reporte trimestral da Lead Like Jesus do primeiro trimestre de 2023, o Brasil foi um destaque pela criação do programa de imersão, porque nós que criamos o programa de imersão, e agora no reporte do segundo trimestre, novamente o Brasil é destaque, porque nós somos os primeiros a lançar o programa The Way of the Carpenter, que é o caminho do carpinteiro, que é um pipeline de liderança, presencialmente como programa de imersão. Então, nos 2 reportes desse ano, o Brasil está sendo destaque pelo que a gente está conseguindo realizar aqui. Então, cara, está sendo para mim algo extremamente impactante, mas essa liderança, o contexto da liderança servidora, ele tem sido transformador para mim e também transformador para a vida daqueles que estão sendo impactados por ela. Sim. E Jorge, uma coisa que eu acho legal da gente trazer para a galera aqui, né, é um conceito básico, assim. Vamos imaginar que quem está vendo a gente nunca tenha ouvido falar sobre a liderança servidora, né? Como que você conceituaria, né? O que é, de fato, a liderança servidora e como a gente pode diferenciar ela de outros tipos de liderança de alguma maneira? Tá, a liderança servidora é um estilo de liderança que tem como objetivo ajudar as pessoas e as organizações a alcançarem o seu maior potencial. De que forma ela faz isso? Primeiro ponto, a liderança servidora está vinculada a objetivos claros. Todo grande desempenho, todo alto desempenho começa com objetivos claros. Tá. Então, esse é o primeiro pilar da liderança servidora. Você precisa definir claramente para onde você está indo, o que você espera das pessoas e o que você considera um bom trabalho. Okay. Essa é a visão liderança da liderança servidora. Depois disso, ela tem uma segunda parte da liderança servidora, que é a parte de implementação. A liderança servidora entende que eu tenho um lado visionário e um lado de implementação. Quando eu vou para a parte da implementação, o que ela tem de diferencial? É que nesse papel, o líder, ele inverte a pirâmide. No primeiro, ele está em cima, dando direção, dando orientação. Na hora que vai implementar essa pirâmide, se inverte, e ele passa a apoiar, suportar os membros da sua equipe naquilo que eles necessitam para terem sucesso, naquilo que eles necessitam para atingir os objetivos que você traçou para ele, naquilo que eles precisam de orientação, recursos, capacitação, tudo que eles precisam para cumprir a visão e os objetivos que você colocou para ele. Então, o conceito da liderança servidora é esse. É um modelo de liderança onde o líder ele tem compromisso com o sucesso do seu liderado. Ele tem compromisso para que o seu liderado atinja 100% do seu potencial. Ele tem compromisso com o cumprimento da visão, do propósito e dos objetivos da organização. E ele faz isso servindo. Ele é aquele que dá apoio, suporte, orientação e disponibiliza recursos. Ou seja, essa é a maneira que todo mundo deveria liderar. Concorda comigo? Sim. Mas não é assim que acontece na maioria dos casos, ou em muitos casos, né?
Exatamente. Aí, como é que vem esse conceito da liderança servidora? Ele tem 3 pilares muito importantes. Então, primeiro, como eu te falei, a definição de objetivos claros. Tá. É o que a gente chama de parceria de desempenho. Eu defino com você o que eu espero de você e o que eu considero um bom trabalho. Porque isso é importante. Depois, quando a jornada começou, o que eu faço contigo, Pedro? Eu te acompanho no dia a dia, aquilo que eu tenho que reconhecer como um bom trabalho, ou seja, reconhecendo rapidamente um bom trabalho, para te dar encorajamento. E corrigindo a rota naquilo que eu entendo que você está fora do caminho. Se eu entendo que você não está indo bem, ou porque você está tendo uma conduta inadequada, ou porque você não está conseguindo atingir o resultado, eu imediatamente vou lá e te ajudo a corrigir a tua rota. E aí, depois disso, no terceiro ponto, é que eu tenho uma avaliação de desempenho, onde a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu para que você esteja preparado para a sua próxima etapa. Então, é um modelo de liderança onde o líder ele não faz microgestão. Não é isso. Ele faz, na verdade, um processo de te apoiar ao longo da tua jornada, te capacitando e te apoiando para que você seja bem-sucedido ao longo dela. Não é aquele modelo de líder que fica lá, gente, já botei a meta aí, cadê o número? Cadê o resultado? Vamos lá. O papel dele é, vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, eu vou te apoiar. O que você precisa para alcançar seu resultado? E às vezes você vai descobrir que o cara não tem recurso, não tem orientação, não tem capacitação. E você, como líder, é o responsável por prover isso. Legal. Quais são os erros, Jorge, que você vê, principais erros, assim, nesse aspecto de liderança, né? Você trabalha com liderança por vários âmbitos, né? Você já trabalhou na liderança executiva como diretor, né? Você bem pontuou aí. Você também já trabalhou na liderança como CEO da sua própria organização, né? Sim. E você também já trabalhou na liderança pastoral até, né? No terceiro setor. Sim. Aí, no ambiente eclesiástico, né? Olhando toda essa vasta experiência que você tem com liderança e com liderar pessoas e ver também outras, né? Auxiliar pessoas que são líderes de outros. Quais são os erros que você vê, assim, que sempre acontece, cara? Você olha e fala assim, caraca, parece que na empresa é assim, né? No mercado executivo é assim, no negócio pessoal próprio é assim, entendeu? Qual que são os erros que você vê que são comuns, assim? Tá, eu vou começar repetindo um que é o básico, mas eu já falei dele, mas eu vou repetir aqui. Falta de clareza. Primeiro, você não ser de para onde você quer ir e não saber comunicar isso de uma maneira clara para as pessoas. Isso é doideira. Por incrível que pareça, esse é o principal. É eu não ter clareza dos objetivos e não comunicar isso com clareza para as outras pessoas. Agora, um dos mais complexos é eu não identificar o nível em que cada pessoa está para o cumprimento daquela tarefa ou objetivo que eu estou dando para ela. O que é isso, Pedro? Olha que interessante. Muitas vezes você atribui à pessoa um job, um objetivo, uma tarefa, mas você não identifica qual é o nível que ela está para o cumprimento daquele objetivo específico. Então, um dos fatores da liderança servidora é que eu tenho consciência, e aí eu tenho que ter consciência de que qual é o nível que o cara está para cada tarefa que é atribuída a ele, para cada objetivo que é atribuído a ele. Vou dar um exemplo aqui para você, muito comum. Você tem um excelente vendedor, vende pra caramba, e aí você resolve promover ele a gerente ou a supervisor. A gente entende que as pessoas estão em 3 níveis diferentes. Eu posso ser um novato, um aprendiz, posso ser um trabalhador qualificado ou posso ser um mestre. Então, de repente, você tem um vendedor que ele virou um mestre, sabe tudo, é capaz de ensinar aos outros, e aí você resolve levar ele agora para ser um gerente. Cara, ele como gerente agora, ele é novato. Ele é novato. E eu tenho que ter um estilo de liderança para ele que é diferente do estilo de liderança que eu dou para ele quando ele é um mestre. O mestre, o que eu faço com ele? O mestre, eu empodero ele. O mestre, eu comissiono ele. Agora, o novato, eu digo a ele o que, como, quando e onde. Depois que esse cara é um novato, ele vai virar o quê? Um aprendiz. Eu digo para ele como que ele vai fazer. Depois que ele vira um profissional, eu empodero, eu faço o quê? Eu mentoro ele, eu oriento ele.
Então, o que acontece? As pessoas cometem um erro muito grave de não entender o nível que as pessoas estão e largar o cara no fogo. E aí você começa a ver pessoas que não performam porque não receberam um estilo de liderança adequado. E aí, Pedro, a gente vai entrar no aspecto que eu chamo de aspecto que é o situacional da liderança. Eu preciso liderar cada pessoa de acordo com o nível que ela está e lidar com cada situação de uma maneira diferente. Isso é um líder situacional. É ele quem se adapta às necessidades dos seus liderados e ele quem se adapta às situações. Então, um grande erro é você ser um líder duro. Esse é meu jeito, essa é a minha maneira. Aí você não consegue lidar com as situações. Agora, o líder que ele é capaz de ser moldável, ele se molda a cada momento e ele consegue performar. Então, número 1, falta de clareza dos objetivos, para onde está indo. Número 2, não entender o nível em que cada níveis que estão está ali dentro e adequar o seu estilo de liderança a cada um. Cara, e o terceiro ponto fundamental que está vinculado a esse é entender o seguinte: quando você se mantém alguém extremamente rígido, você corre o risco de criar uma organização que não cresce. Vou dar um exemplo para você. Aquele cara que fala o seguinte: eu lidero pelo exemplo. Tá bom, liderar pelo exemplo é muito bom. Em que momento que você quer começar um movimento? No momento que você está modelando um comportamento, que você está modelando um posicionamento. A partir desse momento, você precisa entender quais são os estilos que você vai colocar, para que você talvez tenha que, em determinado momento, você ser um líder mais visionário, no outro você tem que ser um líder mais democrático, você tem que entender o momento. Por quê? Porque se você se mantiver no modelo do líder somente pelo exemplo, você vai querer fazer mini-mins e você acaba inibindo o crescimento, você inibe a criatividade, você inibe a... E aí você precisa aprender o seguinte: espera aí, gente, não é assim não. E você deu o exemplo, agora eu quero que vocês cresçam. E aí vem outro fator que acaba impactando. Quando você é um cara que está muito preocupado em ser alguém que em todas as situações você é um perfeccionista. Olha só, excelência é uma coisa, perfeccionismo é doença. Aí você, o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Quando você olha para o perfeccionismo, você nunca está satisfeito, porque você nunca vai ter algo 100%. E aí você corre um sério risco de não reconhecer o esforço, de não reconhecer a evolução das pessoas. Quando eu sou para a excelência, eu reconheço que aquela pessoa fez o melhor que ela pôde e dou para ela agora uma nova etapa para que ela faça algo de novo melhor e assim eu vou tendo um ciclo de crescimento. Então isso aí, falta de clareza, falta de entender o nível que cada um está. E você tem um problema de não entender os estilos de liderança que você precisa aplicar para garantir um ambiente de confiança e inovação. Muito bom. Gostei dessa dos estilos de liderança. Vamos embarcar nessa agora, então. Cara, quais são esses estilos de liderança e como que a gente pode identificar isso nesse estilo de liderança de Jesus para a gente liderar esse ambiente de negócios? Existem categorias, a gente consegue, né, quando você fala do lead like Jesus, né, Jesus expressava todos os estilos de liderança na sua liderança. Como que é isso? Sim. Como que isso funciona? Conta um pouco pra gente sobre essa dinâmica, essa questão de estilos de liderança. Eu vou me concentrar aqui muito no estilo de Jesus, então, porque você tem... Existe 6 estilos de liderança do Daniel Goleman, que é muito legal o pessoal visitar aí. Vai ser bem interessante. Liderança coercitiva, a liderança visionária. Então, ele explica como cada uma se aplica, mas eu vou trazer isso para um contexto de Jesus. Quando você olha o modelo de liderança de Jesus, ele estava dividido em 2 aspectos. Uma liderança que ela tinha como papel um papel de direção, suporte. Papel diretivo, papel de suporte. Então, o que acontece? Quando você está lidando com alguém que está no nível de aprendiz, ou no novato ou aprendiz, a tua liderança tem que ter muita direção para ele. Direção, faça dessa maneira, faça daquela forma, faça o que eu estou te dizendo, vai nessa direção. Quando você já chega no nível de profissional qualificado ou de um mestre, você tem menos direção e mais suporte. E já começa a ter um modelo mais de mentoria,
um modelo de empoderamento, um modelo de capacitação. Então, a gente vai dividir esse mundo entre um modelo de liderança diretiva e uma liderança de... Então, olha só, você certamente tem dentro da sua equipe pessoas hoje que elas ainda não têm condições de tomarem decisões sozinhas. Elas precisam de uma direção a respeito do que você espera delas, ou como é que você quer que o trabalho seja feito, como é que você quer que essa entrega aconteça, correto? Correto. Então você tem que dar o papel de direção, o que eu espero de você. E aí vai chegar um momento em que ele pode perguntar para você assim, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu realizo isso? Quais são os passos? Aí entra o seu papel de suporte. Então o líder tem que entender como é que eu doso essas coisas. Em que momento eu uso o aspecto diretivo e em que momento eu uso o meu aspecto de suporte dentro da minha liderança. E aí eu vou me adequando ao que cada um precisa. E você vai perceber, Pedro, que tudo desemboca, no final das contas, em direção e suporte. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui do método coercitivo que fala lá no Daniel Goleman, que é considerado o pior modelo de liderança que tem, que é o coercitivo, que é assim, faça o que eu estou mandando, diga o que eu estou mandando. Tá, só que tem um detalhe. Imagina que você está aí agora, começou a pegar fogo aí dentro. Você vai falar assim, pessoal, vamos usar aqui um modelo de liderança democrática. Olha, eu estou vendo uma fumaça. Vai fazer isso. Gente, todo mundo para fora agora. Sai agora. Então, a liderança coercitiva, ela tem seu momento de ser usada. Principalmente em situações de crise e situações que necessitam de uma decisão rápida e forte. Ó, eu posso dar um exemplo disso. Vou fazer Você vai falando dos exemplos aí, eu vou me olhando aqui, ver, e aí você me dá o feedback, tá? Vê se foi isso aí. Quando a gente passou o momento da pandemia, logo que deu aquele estouro da pandemia, aconteceu uma situação. Você sabe que a gente tem uns programas de mentoria, né? Você, inclusive, participou de um deles, tudo mais. Quando estourou a pandemia, cara, eu tive 3 mentorados que tinham entrado recém-entrados, assim. Eles nem tinham feito o planejamento ainda. Então tava naquele período ali entre o diagnóstico e a etapa de planejamento. E logo que estourou a questão de, cara, todo mundo vai ter que ir pra casa, não sei o quê, tarará, aquela loucura. Esses 3 caras, sem se falarem, sem nada, tá? Pediram reembolso, cara. E você sabe que o ticket da nossa mentoria não é um ticket baixo, né? Tinham sido uma receita recém-entrada na empresa naquele momento. Algo que, é relevante, né? Não era uma coisa assim, que colocaria o nosso negócio, né, numa situação de, fragilidade e tudo mais. Porém, era uma receita relevante que tinha acabado de entrar e que agora estava saindo. E a gente não entendeu nada. Então, aquilo ali... Sabe quando gera um desespero? Né? Porque você tá numa situação de incerteza. Você tá num momento de desafio. Você não sabe o que vai acontecer. E, de repente, você vê uma receita representativa saindo do caixa por medo de outros. Eu falei, cara, e se todo mundo pedir isso? Começou meio que aquilo ali acontecer. E aí, cara, eu entrei com a galera... Fiz uma reunião com todo mundo da equipe e falei, meu irmão, isso aqui, trouxe um alinhamento e falei, agora a gente vai fazer assim e tal. E aí a gente decidiu, a estratégia nossa, diante do que a gente tinha do cenário, decidimos focar em um produto de ticket mais baixo e no produto nosso de ticket mais alto, que era consultoria. Por que isso? Né? E aí teve uma lógica que eu visualizei naquele momento. Que foi o seguinte, a consultoria é um tipo de produto que traz segurança para quem está comprando, né? O cara está comprando ali a minha expertise pessoalmente, trabalhando no negócio. E normalmente eram quem? São grandes empresas que nos contratam, né? Então, são empresas que normalmente têm mais caixa e tudo mais. Aí eu pensei assim, nesse momento desafiador, essas empresas que têm mais... caixa, elas vão buscar segurança. Então, a minha consultoria ela vai se valorizar. Eu pensei assim, na hora. Então, e eles vão querer eu mais próximo, né? Porque eu vou trazer essa segurança para a operação deles. E, por outro lado, o cara que está no começo de jornada, ele pode ver uma oportunidade para entrar no mercado.
Então, o meu meio, que era ali dos pequenos negócios, vai ficar fragilizado. E o que me deu essa visualização foi esse pedido de reembolso rápido de 3 caras que eram pequenos, porque eles vão querer segurar a caixa, entendeu? E, cara, dito e feito, foi o que aconteceu e a gente arrebentou de crescer nesses 2 lugares. Tanto com tickets mais altos, foi a época que eu mais vendi, fechei contratos de consultoria, até hoje, inclusive. Né? Minha agenda ficou lotada de novo e tal. Era um momento desafiador de crise, então eu não precisava regular a agenda, eu estava acelerando ali. A gente pegou cases emblemáticos, né? Foi quando a gente começou a trabalhar com o Paulo Vieira da Febracis, enfim, e vários outros caras. E a parte de baixo eu cheguei pra galera e falei, meu irmão, todo mundo vai ter que virar venda agora, senão acabou, não sei o quê. E aí todo mundo virou vendedor e começou a trabalhar. Essa movimentação e essa pegada da liderança ali é atribuída a essa questão coercitiva, diretiva ali, ou tem um outro ângulo, tem um outro que você enxerga? Na verdade, ela tem um mix. Outra coisa importante, Pedro, você vai perceber que no final das contas o que funciona é um mix desses estilos. Então, por exemplo, o que você fez? No primeiro momento, você foi coercitivo. Temos que fazer isso aqui, ok? Depois, um modelo visionário, por quê? Porque você mobilizou as pessoas em direção à visão que você teve. E aí você já começou a introduzir um modelo visionário. Então, visionário é um outro estilo de liderança. Exatamente. Depois você definiu um outro modelo, que é o que a gente chama de pace setting, onde eu faço o quê? Como eu espero alto desempenho e autodireção das pessoas. Eu disse, galera, agora é isso aqui, assim, 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 assado. Eu começo a acompanhar as pessoas dentro desse resultado. Então, você acabou usando 3 estilos de liderança. Que maneiro. Então, esse é o grande segredo do líder. Agora, se você for coercitivo, o que você ia fazer? Você iria sugar a energia da sua equipe ao ponto que eles iriam paralisar. Se você fosse democrático, o que você ia fazer? Você ia, na verdade, sucumbir, porque você demorar demais numa tomada de decisão. Então, o que acontece? Esse é um modelo, nesse tipo de momento, você primeiro tomou uma decisão firme, você foi coercitivo, depois você foi visionário, porque você mobilizou as pessoas, né, na direção de uma visão que você teve, e você foi o que a gente chama de pace setting, que você... Pace setting. É isso que eu espero, é isso que a gente vai fazer, o nosso resultado é esse, e você começa a acompanhar o resultado deles. Então, esse é o segredo de uma liderança de sucesso. Que maneiro, saber a ferramenta certa. Cara, que nem quando você está lá na canoa. Frente não é só ficar remando, concorda? Sim. Não é parar o tempo todo. Para você fazer curva, deve ter uma outra remada, concorda? Para ação, exige um tipo de remada. E a liderança é a mesma coisa. Cada situação exige de você um estilo. Então, cara, o líder tem que ele sabe, assim, cara, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que agora ir para cá. Eu tenho que e realmente foi uma virada, né? A gente conseguiu, na verdade, a gente acabou crescendo, né? Um momento que estava muito do mercado estava ali, né? Indo a, tipo assim, desespero, né? E a gente viu isso acontecer, né? Centenas de milhares de empresas fechando, né? Nesse momento a gente teve uma espiral de crescimento. A gente entrou num ritmo de crescimento, né? No meio desse momento, né? Interessante. Eu tenho uma empresa lá do Sul que a gente tem trabalhado junto dentro de umas ideias, e eles estão uma rede de varejo, uma rede de varejo. E o que eles atribuem grande parte do sucesso deles? A pandemia. Olha que loucura. Ele me explicou o seguinte, assim, Jorge, olha só, a pandemia, ela limitou algumas coisas para mim. Limitou para mim a minha capacidade de reabastecimento e também limitou a minha capacidade de escoamento de produto. Então, eu não recebia o que eu queria e muitas vezes não conseguia escoar aquilo que eu não queria. Só que isso me fez repensar o meu modelo de negócio. Eu comecei a eficiência no meu depósito, eu comecei a buscar novas alternativas de comercialização dentro da minha loja. O que aconteceu? A gente cresceu muito em cultura, crescemos em processos, crescemos
em maneiras de trabalhar, que agora a gente está colhendo os louros disso. O que aconteceu? A gente conseguiu encontrar níveis de redução de custos durante a pandemia, em função de remoção de desperdícios de processos que eram falhos, que eu agora estou surfando essa onda durante o meu período de pós-pandemia. Então, o que acontece? Toda situação, ela é uma grande oportunidade para o líder de fazer movimentos de crescimento da organização. Como você viveu nesse período, ele te deu subsídios para pensar em novos produtos, concorda? Para trazer tua organização funcionamento. Então, o líder é isso. Então, vamos lá. O líder, ele é um cara que ele olha o futuro e protege a jornada até lá. Essa é uma coisa muito importante. Ele precisa entender o seguinte, muito mais só ser um cara que olha o futuro, é alguém que protege a jornada até lá. Porque, para nós, não é, o que é importante não é apenas alcançar o objetivo, é como eu alcanço esse objetivo. Sim. Não é apenas, mas é como que eu chego lá. O como é muito importante para nós. Então, esse processo de desenvolvimento da liderança servidora, a gente trabalha muito nisso. E aí eu vou te contar uma coisa interessante. Eu sempre tenho respondido uma pergunta: como montar uma equipe de alta performance? E aí, Pedro? Montar uma equipe de alta performance. Boa pergunta, hein? Vamos lá. Como montar uma equipe de alta performance? Pedro, deixa eu ver, eu vou fazer aqui umas brincadeirinhas aqui para a gente pensar. Cara, você entende que os 12 discípulos de Jesus eram caras de alta performance? Eu acho que eles se tornaram, né? Muito bom. Então, primeiro ponto. Cara, é você quem constrói a equipe. É você quem faz ela ser uma equipe de alta performance. Quando Jesus pegou os discípulos, ele falou o seguinte: me sigam. Não era isso? Me sigam. E ele falou para Pedro, para alguns, me segue e eu vou fazer de você pescador de homens. Não é isso aí? E aí a gente vai voltar àquele ponto que eu dei do líder entender o nível que cada um estava. Pedro era pescador de quê? De peixe. Como pescador de peixe, ele podia ser mestre, ele podia ser trabalhador qualificado, mas como pescador de homens, ele era novato. Então, o que ele poderia trazer da experiência dele de pescador de peixe para o novo papel dele de pescador de homens? Algumas coisas. Sim. Apenas que para pescar eu tenho que jogar a rede. Vou pescar. Se eu não jogar o anzol, eu não vou pescar. Bem, e Jesus fala o seguinte, quem é que se comprometeu a fazer dele um pescador de homens? Jesus. Eu não falo assim, vou te mandar para uma escola, vou te mandar para ser... Não, eu vou fazer de você. Então, o líder é aquele que se compromete com o desenvolvimento do seu liderado naquilo que ele chamou ele para fazer. Então, eu, como líder, tenho que olhar o quê? Então, eu tenho que olhar que o cara tem um coração alinhado, com um coração que pode ser moldado, um coração ensinável. Segundo ponto, ele tem que ter disposição, porque não é só disponibilidade, porque um monte de gente tinha disponibilidade, mas não aceitou o chamado. Aí Pedro estava ocupado, Mateus estava ocupado, mas aceitaram o chamado e foram ensinados. Então, eu como líder, quando eu vou montar o meu time, eu tenho que pensar o seguinte: a responsabilidade por formar esses caras é minha. Eu que tenho que formar esses caras. E aí, a gente vai fazer aqui um bate-bola, uma brincadeira interessante. Pedro, eu, Jorge, acredito que Deus me ama incondicionalmente. Você acredita que Ele também ama você incondicionalmente? Acredito. Eu acredito que Ele tem planos para mim, planos de paz, para me dar um futuro que eu desejo, um futuro vitorioso. Você acredita nisso para você também? Acredito. Eu acredito que se eu errar, Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem. Você concorda nisso para você também? Concordo. Então vamos lá, vamos resumir essa conversa. Nós que temos a mesma crença, entendemos que todas as pessoas que existem na face da Terra foram criadas com um propósito de vitória, um propósito específico para a vida delas. E são pessoas que Deus tem planos para que elas sejam bem-sucedidas na vida, correto? Correto. Então, qual é o meu papel como líder? Eu tenho que pegar cada cara da minha equipe e entender o seguinte: qual é o gap entre quem ela está sendo e quem ela foi criada para ser? Qual é o gap entre o que ele está realizando e o que ele deveria estar realizando com base em que ele foi criado para ser? E meu papel como líder é preencher esse gap do cara para que ele alcance 100% da performance dele. Significa que eu preciso olhar para cada membro da minha equipe individualmente, entender o nível que ele está e
despertar nele a grandeza para que ele se torne quem ele foi criado para ser. Ou seja, estou te dizendo que 100% das pessoas que você tem na sua equipe têm potencial para te entregarem resultados fenomenais. Agora, esse investimento depende de você, de olhar para cada um deles com um olhar de que nenhum deles ali nasceu para ser ruim, nenhum deles ali tem um plano para a vida dele que é de ser o pior que tem. Não, todo mundo ali tem um plano de vitória para a vida dele e eu preciso ser aquele cara que vou trabalhar na vida dele, preenchendo. Agora, vamos lá. Aí, tem uma situação uma parábola que Jesus conta, que o dono de uma terra viu lá uma figueira que tinha 3 anos que não dava resultado nenhum. Inclusive, foi o meu devocional que eu mandei segunda-feira por e-mail. Chega o dono da terra, ó, chega pro jardineiro e fala, corta. Arranca fora. Espaço. Aí vem o jardineiro e fala assim, não, senhor, faz o seguinte, deixa eu cuidar dela, eu vou cavar em volta das raízes, vou adubar, vou nutrir, e se daqui a 1 ano não der resultado, não der fruto, aí a gente corta ela. Olha como é que o detalhe. Cara, quem é o líder servidor? É o cara que fala assim, não, eu me responsabilizo por nutrir. Eu me responsabilizo por dar todo o suprimento para dar resultado. Agora, se não der resultado, pode cortar. Não significa que eu nunca vou cortar ninguém, Pedro. Significa que eu, como líder, vou dar toda a nutrição que ele precisa para alcançar o resultado dele. Vou dar todo o suporte que ele precisa para atingir o resultado dele, entendeu? Ou seja, eu vou me empenhar no desenvolvimento dessas pessoas. Então, vamos lá. Uma equipe de alta performance. Escolha as pessoas que têm alinhamento com você, um alinhamento de coração. Então, eu gosto muito dessa história de olhar para o caráter da pessoa, olhar para o caráter antes de qualquer coisa, antes da competência que você desenvolve. Então, olha o caráter do cara, traga ele para perto, caminho com ele, forme esse cara, identifico quais são os gaps que ele tem, invisto nos gaps dele, entendo que esse é um processo que leva tempo. E entendo o seguinte, que se depois de um tempo essa pessoa alcançar todo o seu potencial, show! Se depois de um tempo não alcançar o seu potencial, é natural e é bíblico que eu posso chegar e falar assim, cara, eu preciso botar outro nesse lugar aí, outro que esteja disposto a receber toda a nutrição que eu estou dando para ele para alcançar esse resultado que eu estou esperando dele, entendeu? Então é um processo interessante. Muito bom. Quais são as ferramentas que a gente pode usar para extrair isso do liderado? Vamos lá. Pedro, olha só, a primeira coisa é que você precisa andar junto. Eu acredito muito no processo de você tratar o seu liderado como um discípulo seu. Hoje, o modelo de desenvolvimento de liderança que eu ensino, que é o chamado o caminho do carpinteiro, né, que a gente chama no inglês Way of the Carpenter, ele parte do pressuposto que o modelo de liderança que a gente ensina de Jesus é o líder anda junto. O líder não é sobre a sua equipe, é alguém que está com a sua equipe, né? Então eu preciso caminhar com as pessoas. E como eu sou alguém que estou com elas, eu sou alguém que estou constantemente acompanhando elas, eu vejo um bom desempenho, um mau desempenho, e eu posso atuar naquilo que é o gap imediato dele. Então, ou seja, eu preciso caminhar junto, eu preciso ter indicadores que me mostrem o desempenho dessa pessoa ao longo dessa jornada ali com ela, e preciso ser alguém e posso usar de ferramentas que vão ali muitas vezes me ajudando a entender isso. Por exemplo, a gente tem um assessment hoje aqui que eu avalio se esse líder é alguém que sabe usar esses diversos estilos de liderança ou se é alguém engessado. Tem um assessment hoje que a gente faz isso. Legal. Foi muito interessante que eu fiz um teste aqui com uma pessoa e ela falou para mim, cara, impressionante, eu realmente não tenho menor paciência em lidar com gente nova. Eu só quero gente que já está jogando. Eu falo assim, por isso que você não consegue formar um time. Caramba. Você não consegue formar um time porque você não consegue desenvolver pessoas. Você só quer contratar gente pronta. Aí o que acontece? Você tem uma rotatividade enorme, você não consegue montar a equipe. Mas por que aconteceu? Eu observei isso. Mas a ferramenta de assessment me ajudou a entender características que levavam ela a fazer isso. Então, eu acredito muito na proximidade, Pedro, eu acredito muito em você usar algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso. Mas, cara, caminhar junto. Você vê, Jesus, o que ele fez? Ele caminhou junto com os discípulos dele. Ele modelou
ele modelou os caras, ele literalmente ele corrigiu rápido, né? Eu tenho um conceito muito interessante que eu conto, né? Que Jesus, ele elogiava muito rápido. Ele perguntou assim, quem dizem que eu sou? Ah, você é o profeta, você é João Batista, você é Elias. Não, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na mesma hora, Jesus, cara, bem-aventurado você, cara. Você é um Barjonas, isso que você falou veio do Espírito. Daí a pouco, Jesus fala que tem que morrer e tal. E Pedro, para com isso, rapaz. Que ideia maluca é essa, falar que vai morrer? Jesus fala, sai de reto, Satanás, que não tem nada contigo. E uma hora também. Então, muito dessa jornada de uma equipe de alta performance é reconheça rápido um bom trabalho e corrija rápido um desempenho errado. Se você pega um navio ou um avião que está 1 grau fora da rota dele e deixa para corrigir daqui a 15 minutos, meu amigo, daqui a 1 hora, ferrou. Agora, se tu corrige logo rapidinho, cara, ninguém nem vai perceber que aquilo saiu do caminho dele. Muito bom, muito bom. Pastor Jorge, como exercer essa liderança sem ser rude, egoísta e promover um ambiente de respeito na organização? Porque a gente tem uma figura, vou trazer aqui porquê dessa pergunta, né? Contextualizar. Existe uma figura do líder, né, enérgico, assim, aquele líder que é respeitado, né? Que é meio que quando chega... Todo mundo, caraca, chegou o cara que, né, que dá ordem, que manda, que tem autoridade, né? Como que, dentro das organizações e de um modo geral, no mundo corporativo, e eu vou falar assim, não só de ouvir falar, né, mas de conviver, inclusive, né? Porque eu dou consultoria para organizações e eu vejo, cara, essa figura muitas vezes nos cargos de direção, no próprio CEOs, né? Uma postura de um CEO, né? Aquele cara rígido, aguerrido, tudo é número, dados, o cara, sabe? Como que isso é balanceado até para que a figura dessa perspectiva da liderança como Jesus não soe também uma questão do tipo, cara, um cara fraco, é um líder que... esse líder que quer apaziguar tudo. Como que é esse balanço? Fala um pouquinho sobre esse cenário de um modo geral, assim, da liderança. É muito interessante. Jesus era fraco nas abordagens dele? Nunca foi. Nunca foi. Concordo, absolutamente. Só que existe uma figura... romantizada, né? Quando a gente vai ver, até quando a gente vai ver os filmes de Jesus, a gente vê um Jesus meio tudo é paz, tudo e tal, que é um pouco até diferente daquela figura que a gente lê na Bíblia e que é diferente da figura que a gente vê no The Chosen, por exemplo, né? Que tá entendendo? Que é muito mais próximo na minha leitura daquela figura que a gente vê na Bíblia. Mas existe essa visão meio romantizada. Quando a gente fala liderança como Jesus, né? E aí é uma questão que pode vir, inclusive, imbuída de preconceito aqui, tá? E eu quero que a gente disseque isso aqui, né? Liderar como Jesus é o seguinte, cara, se eu chegar pro cara e falar, meu irmão, tu não bateu meta esse mês, cara, e aí? Né? Aí o cara, pô, mas tu não lidera como Jesus, né? Esse balanço, entende? Tipo, como que é isso? Vamos lá, você pode ser firme sem ser mal educado. Esse é o ponto. Eu posso ser firme sem ser mal educado. Fala assim, olha só, eu já disse para vocês do que é para ser firme, vocês já receberam todos os recursos. Agora, vocês não estão alcançando o resultado, por quê? O que está faltando? Você pode ser firme sem você ser... você não precisa xingar, você não precisa perder a distribuir. As pessoas confundem firmeza com falta de educação. Então, esse é um ponto que... Parado, firmeza é uma coisa... Falta de educação é outra completamente diferente. Então, quando a gente olha o modelo da liderança de Jesus, a gente usa um acrônimo chamado que tudo é uma questão de ego. Só que esse ego não é o ego de Freud, é um ego chamado Edin Goddard. Eu coloco Deus de fora, assim, ó, Deus, não se mete nisso não, que isso aqui é comigo. Isso aqui o teu não funciona. Você é muito bonzinho, deixa que eu vou dar o meu jeito. Esse é o conceito do Edin Goddard. Bem, e qual é o problema? É que quando você faz isso, você acaba se afastando de 3 pilares fundamentais de um líder. Primeiro,
é ter Deus como meu objeto de adoração. E tudo que eu faço para agradar a Ele. Eu faço... Então, olha só, você concorda comigo que os padrões de Deus são muito mais altos do que os nossos? Sem dúvida. Jesus falou isso, ó, meu amigo, tu acha que adultério, tu sair com outra mulher, tu olhou para outra, tu já tá... Ele sempre teve padrões muito elevados. Então é o seguinte, quando eu pego os padrões de Deus, eu estou falando de fazer coisas com padrões muito altos. Aquele vindo, eu estou olhando para um padrão muito alto. Tenho aqui, eu vou contextualizar isso aqui. Você conhece a VMware, que é uma empresa de cloud computing americana, uma das maiores do mundo, a VMware, foi comprada pela Intel recentemente. Então, o Pat Gelsinger, que era o CEO da VMware, ele um dia orando, fala assim para Deus, olha, se isso aqui acontecer até a quinta-feira, eu vou pedir demissão e vou trabalhar exclusivamente no ministério. Na mesma hora, ele diz que Deus fala para ele, mas você já está no ministério. Você tem uma igreja com 35 mil membros chamada VMware. Você é o pastor da sua empresa. E ele começou a entender que a VMware era o ministério dele. E ele começou a olhar para as pessoas com essa visão do pastor. Resultado, saiu do valor de mercado de 10 bilhões para o valor de 65 bilhões de dólares. Uau. Ao longo da gestão do Pat Gelsinger. E aí ele foi ser entrevistado por um site lá da Bolsa, do pessoal do mercado financeiro americano, e perguntaram para ele, qual é o segredo da VMware? A resposta do Pat Gelsinger, é porque nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Caraca. Esse cara agora é o CEO da Intel. É o cara que a Intel entendeu que está preparado para dar uma nova virada na Intel. Então não estou falando de CEO, cara. Esses CEOs autoproclamados, não, cara. O cara que abre uma main e vira CEO da main dele. Nada contra. Tô falando do cara que é o CEO da Intel, cara. É que é o CEO da Intel. Os caras estão entendendo que o método do cara de lidar com as pessoas dessa forma é uma maneira que leva uma empresa a sair de 10 bilhões de dólares de valor para 65 bilhões de dólares de valor. Estamos falando de fatos reais. Então, eu como líder, é muito mais fácil eu transmitir o meu recado quando eu mantenho a minha compostura, quando eu posso me manter firme, do que quando eu dou piti. Dou piti. Então, muita gente confunde essas coisas. Então, eu preciso ter uma firmeza de caráter, uma firmeza de posicionamento e ter clareza no que eu espero das pessoas. Então, qualquer CEO que quiser fazer isso, tem que fazer dessa maneira. Eu acho que isso que a gente vê é um problema aí de comportamento, essa cultura. Bem, segundo ponto é que o cara deixe de ver Deus como a fonte de todo recurso, de toda sabedoria e da própria autoestima dele. E outro ponto é quando ele tira Deus de ser o público-alvo dele. Ele quer agradar os outros. E aí isso gera dois problemas, Pedro. Isso se reflete em orgulho e em medo. O orgulho se reflete num comportamento que é autopromoção. E o medo gera autoproteção. Aí você vê um líder que ele se autopromove. Quem manda aqui sou eu, né? Eu é que sou o líder aqui. Aquele cara que fica falando toda hora que é o líder, né? O líder, o resultado foi eu que trouxe, eu que tenho que falar. Então ele é aquele cara que quer o mérito para ele, é o cara que ele quer falar mais do que todo mundo, ele quer ser reconhecido. E aí o lado que isso é do orgulho, autopromoção. E a autopromoção que se aparece como medo cara, senta em cima de tudo. Eu que autorizo tudo, eu que controlo as receitas, dinheiro eu que libero, eu que faço tudo. E você vai vendo dois comportamentos que são comportamentos de orgulho e de medo. O que isso gera dentro de uma organização? Isso começa a gerar competição, comparação, começa a gerar falta de confiança, até que você leva a uma paralisia. Então, quando você mora numa organização como essa, o que você tem? Um líder orgulhoso, lidando com um subordinado orgulhoso, o que eu tenho? Conflito. Quando eu pego um líder medroso, lidando com um funcionário, um liderado medroso, o que eu tenho? Paralisia e suspeita. Então, o caminho hoje é você entender que não é relacionamentos ou resultados, é relacionamentos e resultados. Porque
se constrói a partir de relacionamentos. Então, os resultados acontecem na velocidade que os relacionamentos crescem, e os relacionamentos crescem na velocidade que a confiança cresce. E aí, vamos lá. Se eu sou o líder, digamos que você é meu liderado, Pedro, Tá. e eu coloco para você objetivos audaciosos, eu te acompanho no teu resultado. Eu falo, Pedro, isso que você fez não foi tão bom, você precisa melhorar nisso aqui. Pedro, isso que você fez foi muito bom, mas eu acho que você pode fazer mais. Estou te esticando. Como é que você olha para mim? Cara, o Jorge é um cara que me estica, que me cobra, que até reconhece meu trabalho, mas eu reconheço que ele está tentando me fazer crescer. O que isso gera? Confiança. E aí você começa a ter uma organização onde a comunicação flui, onde a iniciativa cresce. Agora, se eu pego essas organizações, como você falou, o que acontece? Medo. Aí, as pessoas não são quem elas são, as pessoas não falam toda a verdade, varre a sujeira para debaixo do tapete. Então, a organização, que quando você vai ver, ela entra numa paralisia que muitas vezes ela não percebe que ela está paralisada. Sim. Mas por quê? Métodos de gestão, métodos de relacionamento Rígidos, são rudes. Então, eu posso ser firme com você. Posso falar para você de uma maneira firme, mas eu não preciso te xingar, eu não preciso falar mal de você, eu não preciso te colocar para baixo. Pelo contrário, o meu papel é preencher o gap entre quem você está sendo e quem você deveria estar sendo. Entendeu, Pedro? Legal, muito bom. Ó, eu vou te falar de uma coisa real, que caso real aqui, mais uma, tá? Vou aproveitar para pegar uma consultoria com você ao vivo aqui no podcast. Eu vou ter especificamente amanhã uma reunião de feedback com o meu time comercial. Meu time comercial cresceu bastante, a gente tem 15 pessoas aqui, tá? Metade da minha empresa hoje é comercial, que doido. E eu cresci com gerentes na comercial também, para dar conta dessa quantidade de pessoas e tudo mais. As pessoas alcançaram esses cargos e eu estou num processo de formar esse gerente. Eles estão sendo formados. E eu estou ensinando para eles, na prática, feedback, como fazer o one-on-one, todos esses processos, né, e rotinas que a gente tem dentro da dinâmica. E amanhã, especificamente, eu estou implantando agora uma rotina onde todo mês a gente vai ter a avaliação de resultado, que é padrão, que a gente já faz normalmente, né? Só que agora eu tô passando para eles essa habilidade, entende? Tipo, não essa habilidade, né? Essa responsabilidade, que antes era minha, de pegar, sentar com cada um e trazer um feedback do resultado e tudo mais. E agora eu tô ensinando. E o que eu escolhi por fazer foi o seguinte, eu vou fazer amanhã com todo o time, e eu vou botar cada gerente assistindo eu fazendo, com o liderado dele, entendeu? Junto, para ele ver como eu vou fazer, né? E depois desse feedback, a gente vai ver os resultados juntos e tudo mais. E aí é que vem a minha pergunta para você. Na hora de uma reunião de feedback para um time que você está buscando performance, qual é o processo? Como você faria essa reunião? Por exemplo, se você fosse sentar amanhã, sem eu te dar nada padrão, tá? É um comercial, ele tem um resultado X para alcançar, alguns alcançaram, outros não alcançaram, e eu preciso dar esse feedback, estimulando eles, obviamente, a alcançar esse resultado na próxima rodada, no próximo ciclo de trabalho deles. Como você faria isso se fosse você liderando essas pessoas? Tá, a primeira coisa, todo o processo de feedback, ele significa que eu estou mostrando algo que eu esperava e algo que aconteceu. Eu estou trazendo o que eu estou enxergando a partir de um resultado realizado versus um resultado esperado. Então, toda reunião precisa começar o seguinte: qual era a nossa expectativa, o que aconteceu aqui dentro, e ali, quais são os fatores que você entende que podem ter impactado dentro da sua percepção um determinado resultado. Bem, se você estiver fazendo o feedback coletivo, ok? Porque quando você está passando por um feedback individual, você já tem que esperar que a pessoa traga a ela quais são os motivos que levaram ela a não chegar naquele lugar. Bacana isso? Então, eu estou inverso. Ao invés de você puxar da pessoa antes de falar. Você vai puxar da pessoa, ok?
Vou dar um exemplo para você. Tive um case desse há muito pouco tempo. É legal. Um mentorado meu, ele estava numa situação que ele queria dar um feedback para todo o time dele. E eu perguntei para ele assim, tá bom, esse seu feedback é com base em quê? Ele, como assim, com base em quê? Você vai dar um feedback? Eu vou falar para eles o que eu acho do trabalho. Não, você está dando sua opinião a respeito do trabalho do cara. Você não está dando feedback. Muito bom. Feedback, você definiu claramente o que você esperava de cada um? Ele falou assim, não, então você não tem como dar feedback. Concorda comigo, Pedro? Muito bom, excelente. Bom, se você não definiu o que esperava, ele vai dizer assim, pô, eu achei que eu estava fazendo o melhor trabalho. Então, assim, o meu conselho para você é o seguinte, sente para essa pessoa e fale tudo positivo que você vê nela. Cara, eu quero falar para você o que eu tenho visto a teu respeito. Eu tenho verificado assim, tal. Mas antes da gente ir para a próxima parte, eu queria saber de você, como é que você tem se visto? O que você tem entendido a respeito do seu desempenho? Você concorda com o que eu estou te dizendo? Tem alguma coisa aqui que você acredita que você poderia ter feito melhor? Você criou o espaço para que a própria pessoa traga para você aquilo que talvez você não tenha percebido e você leva ela a um exercício de autoconsciência e você aí então, se ela colocou pontos que você já tinha mapeado, você pode dizer, olha, você falou isso aqui, realmente eu percebi que nisso aqui você poderia ter sido melhor. Se ela colocou ponto, não colocou esses pontos, aí você volta assim, tudo bem, mas você acha que você poderia ter feito isso aqui melhor? Você não acusa ela, você leva de novo ela a um processo de percepção. E aí, cara, ele falou para mim, Ju, depois durante o feedback dele para mim, cara, foi sensacional. A gente conseguiu ter uma troca que foi muito produtiva. Então vamos lá, Pedro. Por isso que você tem que diferenciar quando você está lidando com a equipe e quando você está lidando com uma pessoa. Quando você vai para a equipe, claro, você apurou um resultado, você levantou os motivos de sucesso ou de insucesso, e você pode apresentar, gente, olha, o resultado foi esperado era esse, o resultado foi esse, e eu identifiquei esses fatores aqui positivos, fatores aqui negativos, e eu entendo aqui que nós deveríamos ter atuado dessa maneira, poderia ser feito assim, mas eu quero agora escutar de vocês também, como é que vocês veem isso aqui? Toda devolutiva da equipe ela é bem-vinda, toda devolutiva da equipe é bem-vinda, mas ela sempre tem que partir de um objetivo definido, do resultado alcançado e de uma análise desse gap. E de uma análise desse gap que ela não seja subjetiva, ela seja coisas que as pessoas possam efetivamente concordar ou contestar. E essa contestação ela tem que também ser feita de uma maneira estruturada. Olha, Pedro, isso aqui não aconteceu dessa maneira porque houve esse fato. Porque essa troca é que leva ao crescimento. Feedback é uma via de mão dupla, tá? Vamos lá, feedback não é monólogo. Então, um recado para você aí. Cara, feedback não é monólogo. Da mesma maneira que você está passando para ele o seu feedback, você tem que estar disposto a ouvir de volta o que ele está dizendo para você a respeito. Nos argumentos, não é você ficar discutindo, contra-argumentando, mas é ter uma compreensão disso, tá? Então, diferencie o áudio de grupo. Legal, olha só, muito bom. Deixa eu falar uma coisa aqui. Jesus, vou te dar um exemplo aqui de Jesus. Jesus, quando começou a trabalhar com seus discípulos, ele mandou primeiro os 12 e falou assim, não vão para gentios, não vão para samaritanos, só vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não leva bolsa, não leva sandália, não leva nada, onde te receberem você... E deu o quê? Deu um direcionamento claro. Quando eles voltaram, o que ele falou assim, gente, vamos para um lugar mais calmo, porque aqui tem muita gente em volta. E ali ele foi ter o que com eles? O feedback. Como é que foi? Conversou com eles. Você vai aqui, depois quando ele manda 70, ele faz do mesmo jeito. Direcionamento claro, vão para cá, não vão para lá, não leva isso, não leva aquilo. E depois, conta aí como é que foi, feedback. Então, é muito interessante esse padrão, né? Ele fez isso com os 12, depois fez isso com os 70, quando ele mandou de novo. Muito bom, maneiraço. Jorge, a gente está chegando no finalmente nosso aqui, já quero agradecer seu tempo, né? Essa entrega aí muito legal. Aproveitei ainda para pegar uns insights aqui para a reunião de feedback que eu vou ter amanhã.
Muito bom. E pra gente fechar, eu queria que você deixasse, cara, um conselho para quem quer desenvolver mais a sua liderança. Essa pessoa que tá ali do outro lado e que às vezes nem se vê como líder, mas que você sabe, eu sei que ela é líder, porque todos nós somos líderes em potencial, né? Mesmo que a pessoa não tenha uma equipe, né? Ela precisa se liderar, né? Ela precisa liderar a carreira dela, né? O desenvolvimento dela. Então eu queria que você trouxesse aí alguns conselhos que você daria aí para alguém que está nesse processo de desenvolvimento da sua liderança. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Então, todo processo de liderança precisa entender o seguinte: todos somos líderes, tá bom? Todos. Porque as pessoas confundem muito liderança com papel organizacional. Mas existe uma outra que muda. Todo programa, quando eu pergunto o seguinte, pensa aí em quem mais influenciou você e quem você é hoje. A maioria das pessoas que foi pai, mãe, um avô, um tio, não foi um patrão, um chefe. Então, por quê? Você tem um papel de liderança que é um papel de vida. Por quê? Liderança, o que é liderança? Ela é influência. Então, todas as pessoas que influenciam o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de alguém, eu estou exercendo liderança. Bacana? Legal. Toda vez que eu influencio o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento, eu estou exercendo o papel de liderança sobre a vida da pessoa. Legal. Então, vamos lá. Significa o seguinte: quem são aqueles que estão exercendo influência sobre mim? Que afetam o meu pensamento, meu comportamento e meu desenvolvimento? Caramba, muito legal, hein? Certo? Então, eu como líder tenho que pensar o seguinte: quem são referenciais? Quem são aqueles que eu olho e deixo me influenciar? Então, cara, escolha suas influências, tenha um bom mentor. Cara, isso para mim fez toda a diferença na minha vida, tenho certeza que para você também, que te ajudem nesse processo. E como é que isso vai me ajudar no meu crescimento? Todo o processo de crescimento, ele começa a partir de 4 pilares. Primeiro, mudo minha base de conhecimento. Mudança da minha base de conhecimento muda o quê? A minha perspectiva, a minha cosmovisão, a minha maneira de olhar para as coisas. Isso é que vai me levar a uma mudança de comportamento. Legal. E a partir disso é que eu vou fazer o quê? Que eu vou provocar uma mudança de cultura, tanto em mim quanto naqueles que estão em volta de mim. Então, processo de mudança, uma mudança com base de conhecimento, que leva a uma mudança de perspectiva, a mudança de cosmovisão, que me leva a uma mudança de comportamento, que me leva a uma cultural. Então, meu ponto é, o que eu tenho trazido de conhecimento para dentro de mim? O que eu tenho feito com esse conhecimento? Eu tenho colocado ele em prática? Esse conhecimento ele é algo que tem afetado positivamente o meu comportamento, porque isso, no final das contas, vai afetar a cultura na qual eu estou inserido, a cultura na qual eu estou trabalhando. Então, eu, como líder, tenho que pensar nisso. Referências, informações e outro ponto fundamental, eu preciso praticar. Eu preciso ser alguém que me disponho a estar cuidando de alguém. Por quê? Aí você falou sobre a liderança. As esferas da influência são, em primeiro lugar, eu lidero a mim mesmo. No momento que eu lidero a mim mesmo, eu estou trabalhando o quê? A minha perspectiva. E aí eu tenho condição de liderar uma outra pessoa. Que eu desenvolvo o quê? Confiança. Sim. E eu e outra pessoa. Quando eu sou capaz de despertar confiança em alguém, eu sou capaz agora de liderar um pequeno grupo, onde eu vou liderar uma comunidade, vou formar uma comunidade. E aí eu posso ir para o próximo nível, que é alguém que é capaz de liderar uma organização. E aí eu sou um formador de cultura. Eu sou um criador. Então, eu acredito que o processo da liderança é isso. Cara, boas referências, uma boa referência, boa base de informações, praticar isso com você, com alguém perto de você, com uma comunidade, até você poder chegar a um ponto que você é o líder de uma organização. E você precisa ter coragem, meu amigo, coragem para entender o seguinte: o líder, ele não pode se preocupar em agradar todo mundo. O papel do líder é cumprir a missão para a qual ele foi chamado, é cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. E no meio dessa situação, você vai, em muitas situações, desagradar muita gente. Pedro, eu quero vou falar uma frase aqui que pode ser polêmica, mas o líder não pode se preocupar com reputação. O líder não pode se preocupar com a reputação, porque a reputação, outro pensa de você a partir de uma perspectiva dele. Então, se você toma uma decisão dura, Pedro, aí na tua empresa, aqueles que foram afetados positivamente vão te reputar de uma maneira boa. Mas o que foi afetado negativamente vai te reputar de uma maneira
ruim. Então, a reputação tem muito a ver com a perspectiva do como o outro está te olhando. Agora, a integridade, essa que você tem que se preocupar, que você tem que buscar desenvolver. Desenvolver a sua integridade, aquilo que te mantém firme. Eu estou íntegro no meu propósito, estou íntegro na minha visão, estou íntegro naquilo que são os valores da minha organização, para que a gente cumpra os objetivos para qual a gente tem se proposto a realizar. E aí um líder ele precisa desenvolver integridade. Integridade vem com caráter. Meu amigo, não existe liderança eficaz, liderança de valor, se não tiver caráter. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, cara. Que tempo legal. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa conversa, obrigado por dividir esses princípios tão valorosos aqui com a galera que acompanha o nosso podcast, né? E para você que tá aí de casa, cara, se você quiser acompanhar mais, né, o Jorge Monteiro, ele vai deixar já as redes sociais dele aí para você. E se você tá assistindo esse episódio aí no YouTube, tira uma foto, tira um print, marca a gente lá no Instagram, né, com a hashtag LíderServo, ou Liderança Servidora, né? A gente vai saber que você veio desse podcast aí. E se você tiver no Spotify, acompanha a gente, também tira um print e marca a gente lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram aí pra galera poder marcar lá, Jorge? Jorge Monteiro PR. Jorge Monteiro PR. PR, isso aí. Show de bola. Jorge Monteiro PR. O meu você deve saber já, se você não sabe, né? Tá chegando novo, é @PHM Quintanilha, tá bom? E a gente se vê aí nesse podcast, nos próximos. Compartilha esse podcast aí com a galera, espalha essa palavra aí, espalha essa mensagem, né? Se você gostou, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, você compartilha com 5 inimigos. Mas compartilha. Isso aí. Muito bom, Jorge. Muito legal ter esse tempo contigo, obrigado, tá bom? Cara. Prazerzaço. Valeu. Valeu. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.